Olá pessoal, estamos juntos aqui, vamos dar sequência ao nosso encontro, eu, você e a Bíblia, onde nós vamos estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus a partir do livro dos Salmos. E ontem nós conversamos sobre o Salmo 1 e hoje eu quero, dando continuidade, olhar com você o Salmo 2, ok? Não significa necessariamente que nós vamos seguir uma sequência assim dos Salmos 1, 2, 3, talvez a gente pule um ou outro, mas hoje nós vamos seguir a sequência mesmo, ok? Então, Salmo 2 diz assim: porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão, os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. O Salmo 2 ele é considerado como um dos salmos messiânicos, ou seja, um daqueles salmos onde Davi, ou o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando a respeito do Messias, está falando a respeito do ungido de Deus que viria para trazer o governo pleno de Deus sobre todas as nações da terra. Eu acho muito interessante a gente meditar nesse salmo hoje, porque ele revela para a gente uma realidade que é maior do que aquilo que nós estamos vivendo neste momento. É muito natural que a gente, em momentos como esse que nós estamos passando, onde surge algum tipo de dificuldade, presente na vida das pessoas ou na vida da sociedade, que nos aflige, a gente volte toda a nossa atenção para aquilo que está acontecendo. Naturalmente se torna a manchete dos jornais, o assunto principal da televisão, então todo mundo fica o tempo todo falando daquilo, e aquela é a notícia principal, e nós acabamos também nos voltando completamente para aquilo que está sendo apresentado para a gente. Isso é normal, isso é natural. No entanto, existe uma realidade que é superior àquilo que nós vivemos momentaneamente na nossa história. E esse salmo, ele é um salmo que nos fala a respeito dessa realidade. Existe algo, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, que é pior do que uma pandemia, que é pior do que uma epidemia, que é pior do que alguma crise econômica. Na verdade, é a realidade que está por detrás de todas essas coisas, de todos esses acontecimentos. E esse salmo mostra isso pra gente. O salmo começa nos mostrando essa realidade, e essa realidade chama-se rebelião. O verso 1 e o verso 2, o salmista, ele questiona justamente ele aponta justamente para esse fato, e ele questiona justamente essa situação. Ele diz: por que os gentios se amontinam e os povos intrigam em vão? Aí ele diz: os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Ou seja,
O salmista está apresentando para a gente aqui uma condição de rebelião por parte da humanidade diante do governo de Deus. A Bíblia nos diz, as Escrituras nos dizem que Deus, ele é rei soberano sobre toda a criação, sobre toda a terra e sobre a vida de cada pessoa, cada um de nós, porque tudo que existe é fruto da sua criação. Qual é o Salmo? Salmo 2, ok? É o Salmo 2 que a gente está vendo. Então, as Escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que Deus criou um mundo bom e um mundo perfeito. E a partir dessa criação do mundo bom e perfeito, Deus então nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, e nos relacionando com Ele, nós pudéssemos expressar o governo amoroso de Deus sobre toda a criação que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. Mas as Escrituras nos dizem em Gênesis capítulo 3 que nós, seres humanos, nos rebelamos contra o governo amoroso de Deus para conosco. E desde então, esse é o cenário daquilo que a gente tem visto presente na criação por parte da humanidade. As Escrituras nos contam, todo o Antigo Testamento nos conta isso, uma perspectiva, uma postura de rebelião por parte dos seres humanos em relação ao governo de Deus, ao governo bom e amoroso de Deus. E o salmista aqui no Salmo 2, no primeiro versículo, nos primeiros 3 versículos, ele apresenta para a gente justamente essa realidade. Então veja, é muito sério uma situação de pandemia, é muito sério uma situação como essa aí do coronavírus que a gente está vendo no mundo todo, mas existe uma situação mais séria do que essa. E a situação mais séria do que essa que existe é que a humanidade vive de uma maneira rebelada contra o Deus Criador, contra o Senhor de todas as coisas. E aí qual é a consequência disso? O salmista nos diz no verso 4 a 6, nos próximos 3 versículos, a postura de Deus quando ele olha para a humanidade que ele criou para se relacionar com ele, que resiste ao governo amoroso dele e que acha que pode resistir a esse governo, que pode tramar contra ele, e do céu ele envia o seu juízo. O texto diz assim: do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Então, o salmista mostra para a gente nos próximos 3 versículos que a consequência direta da nossa rebelião contra Deus é experimentarmos a realidade do juízo de Deus contra a nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus santo, mas ele também é um Deus justo. E como ele sendo um Deus justo, ele não pode simplesmente fingir que nós não estamos rebelados contra ele. Ele precisa lidar com a realidade da nossa rebelião, e a maneira dele lidar com a realidade da rebelião humana é através do exercício direto do seu juízo, que é uma consequência da nossa rebelião contra o seu governo amoroso para com a nossa vida. Mas, como Deus, além de ser santo e justo, também é um Deus amoroso, um Deus cheio de bondade, como é que ele lida responde à realidade do juízo dele que vem porque nós resistimos ou nós nos rebelamos contra o seu governo amoroso? Os próximos versos mostram isso para a gente. Ele diz assim: proclamarei, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como sua propriedade. Então, Deus responde ao juízo que ele exerce contra a nossa rebelião, enviando-nos a pessoa do seu filho para se fazer um ser humano e, através da obediência dele, Deus exercer novamente o seu governo amoroso sobre toda a criação. Deus estender novamente, mediante a sua graça, para com as nossas vidas, para com a vida da humanidade, a possibilidade de nós nos arrependermos da nossa rebelião e de nós nos colocarmos novamente debaixo do governo amoroso desse Deus. Porque, embora o juízo seja necessário,
O juízo não é aquilo que Deus deseja executar contra a nossa vida. O juízo é uma consequência da nossa rebelião, mas a resposta de Deus ao juízo que vem como consequência da nossa rebelião é a sua graça. E a sua graça é expressa a nós através da vida de Jesus Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que vem para governar todas as nações da terra, para pegar todas as nações da terra como herança de volta para o seu Pai. E aí, o texto nos diz no verso 9, tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. O que mostra pra gente que quando a gente fala sobre Jesus como nosso Salvador, nós não estamos falando sobre Jesus apenas como alguém que vem para resolver um problema na vida da gente. Jesus é aquele que vem para restaurar o governo de Deus sobre a nossa vida. O verso 9 está nos falando a respeito do reino de Deus, está nos falando a respeito do governo que Jesus Cristo trouxe. Quando Jesus entra na história, quando ele começa o ministério terreno dele, ele diz: arrependam-se, creiam no Evangelho, o reino de Deus chegou, ou seja, o governo de Deus foi estendido novamente sobre nós, está ativo novamente dentro da nossa realidade de vida, nos dando a possibilidade de retornar da nossa rebelião a viver novamente debaixo do seu governo amoroso. Se nós fazemos isso, nós experimentamos então o que nós chamamos de salvação. A salvação tem a ver com nós sermos libertos, antes de qualquer outra coisa, da nossa própria rebelião contra o nosso Deus. Então, diante da ação de Deus em nosso favor, frente à rebelião que acarreta juízo para a nossa vida, qual é que deve ser a nossa resposta? O salmista vai apresentar a resposta para a gente então, a partir do verso 10, dizendo assim: por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Então, aqueles que estão se resistindo ao governo de Deus, nós, seres humanos que estamos rebelados contra o governo de Deus e estamos tendo que lidar com a sua justiça, frente ao oferecimento da sua graça, a primeira coisa que nós temos que fazer é responder com arrependimento, é sermos prudentes e aceitarmos a correção que o Senhor nos oferece. A correção que Ele nos oferece é aquilo que Ele executou por nós por intermédio da vida de Jesus Cristo. Então nós temos que nos arrepender da nossa postura de independência de Deus, de rebelião, de achar que nós podemos conduzir a nossa vida do nosso próprio jeito, que nós temos condições de forjar contra o Senhor, como ele coloca nos versículos de 1 a 3, e arrependidos, trazer o nosso coração de volta a Ele em submissão à sua palavra. A segunda resposta que a gente tem que dar a Ele, então, é voltar, uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós voltamos para Ele, é voltar a nossa vida, voltar a centrar a nossa vida na prática da adoração. Olha o verso 11, ele diz assim: servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria, rendei ao Filho a adoração. Verso 12, desculpa, rendei ao Filho a adoração. Servi ao Senhor com temor, vivei nele com alegria e tremor, rendei ao Filho a adoração. Então, a primeira parte da nossa resposta tem a ver com arrependimento, com nós considerarmos a nossa vida de rebelião e voltar o nosso coração novamente para Deus, voltar a estarmos novamente debaixo do seu governo amoroso sobre nós, voltarmos a servi-lo. E a segunda parte tem a ver com nós termos uma vida de adoração sincera a Ele, que fala a respeito dessa realidade de nós experimentarmos então o deleite da nossa vida, o prazer da nossa vida no nosso relacionamento com Ele. Essa é a essência da adoração. E o versículo seguinte, continuação do versículo 12, né? A parte seguinte do versículo 12 diz assim: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam plena confiança. Isso tem a ver então com obediência, ok? Nós temos que... A Lara falou: oi vovô. Oi Lara, tudo bom? Minha netinha tá me vendo. Tudo bom com você? Vovô te ama, viu? Então,
vamos voltar aqui. A terceira parte da nossa resposta é nós nos colocarmos em obediência novamente ao governo amoroso de Deus sobre a nossa vida. Isso é que vai trazer verdadeira felicidade para a nossa vida. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a plena confiança. Nós só depositamos a plena confiança no Senhor quando nós respondemos a Ele em obediência, quando nós seguimos a sua direção para com a nossa vida. Então, esse é um salmo que nos convida como povo de Deus a não perder de vista uma realidade que é maior do que aquela situação que está acontecendo conosco nesse momento. É muito sério, eu não estou dizendo que não seja sério, é muito sério a questão da pandemia, é muito séria a questão aí do coronavírus. A gente precisa levar em consideração o que está acontecendo, mas isso que está acontecendo não pode tirar da nossa mente, do nosso coração, como povo de Deus, como igreja de Deus, que existe uma realidade mais séria do que essa, que essa realidade mais séria, na verdade, é aquilo que fundamenta essas coisas que muitas e muitas vezes acontecem na nossa criação, na nossa vida, na nossa sociedade, porque são frutos do juízo que vem para uma sociedade que está vivendo de uma maneira rebelada contra Deus. Mas Deus quer resolver isso, e a maneira dele resolver isso é por intermédio da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, reassumindo o governo de Deus, trazendo o governo do reino de Deus novamente sobre todas as coisas. Então a gente precisa responder a isso com arrependimento, a gente precisa responder a isso com adoração, a gente precisa responder a isso com obediência. Essa deve ser a nossa postura. E se porventura você está me escutando, você está me ouvindo, e talvez até eu não estou falando aqui sobre igreja, eu não estou falando aqui sobre religião, talvez você seja até uma pessoa que vai à igreja, você é até uma pessoa que tem uma religião, mas a pergunta é, a postura do seu coração é como a descrita nos versículos 1 a 3, aonde o texto nos diz que os reis tramam, se amutinam e se intrigam contra o Senhor, que nós queremos governar a nossa própria vida, nós queremos fazer em pedaços o governo do Senhor. Nós vemos a palavra do Senhor e a direção do Senhor na nossa vida como laços. A gente quer sacudir para longe de nós os vínculos dele. Nós conspiramos no nosso coração contra a vontade soberana de Deus, contra o governo amoroso de Deus para com a nossa vida. Ou seja, nós temos uma religião, nós ouvimos as escrituras, nós vamos à igreja, mas nós vivemos a nossa vida da maneira que a gente quer. Nós é que governamos a nossa própria vida. Se for assim, então eu convido você a se arrepender, eu convido você a ter como centro da sua vida a adoração a Deus, eu convido você a se colocar novamente em uma vida de obediente confiança no Senhor, porque isso é que vai trazer para você, isso é o que vai trazer para mim, isso é o que vai trazer para cada um de nós a verdadeira e plena felicidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo aqui. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que teve a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente, meditando e refletindo rapidamente na tua palavra, no Salmo 2. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga sobre nós a realidade daquilo que nos é revelado na tua palavra, que nós, seres humanos, muitas e muitas vezes desejamos sacudir de nós o governo do Senhor, sob o qual a gente deveria estar submissos e inseridos. Nós queremos governar a nossa própria vida, nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, e depois nós lidamos com consequências, com juízos, e o Senhor responde a isso com a sua maravilhosa graça, nos enviando o seu Filho Jesus, para que através da morte e da ressurreição dele, nós tenhamos a oportunidade de nos colocarmos novamente debaixo do teu governo. E se não fazemos isso assim, nós temos que lidar com consequências, ó Senhor, em relação a isso. Eu peço, Pai, abre nosso coração, quebranta a nossa vida, ajuda-nos, ó Senhor amado, no meio de toda essa situação, entender que uma crise como essa vai passar, mas se nós não nos arrependermos na nossa rebelião, nós vamos lidar com uma crise eterna, um dia que nunca mais passará. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos render
nossa vida, nossos corações ao governo amoroso do Teu Filho e viver, ó Senhor Deus, com o nosso coração centrado em Ti, numa vida de adoração genuína, verdadeira, em uma obediência, Senhor Deus, confiante no Teu amor, Senhor, na Tua direção para a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Beleza, meu querido, minha querida, Deus abençoe você, muito obrigado, foi muito bom ter esse tempo aqui contigo. Amanhã, meio-dia, nós estamos de volta, ok? Esse vídeo ao vivo aqui, depois ele vai para o meu canal no YouTube, ok? O canal lá no YouTube, você procura por Plataforma do Reino e você vai encontrar o meu canal e lá você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, contatos seus, ok? E convidá-los para estar conosco aí amanhã. Deus abençoe você, até a próxima.